Fique de pé ainda, não se assente. Amém. Exercício. Juízes, capítulo de número 1, versículo também de número 1, a versão que vai ser compartilhada em NVI. E assim como pela manhã, eu tive o privilégio de usar essa Bíblia cheia de coraçãozinho aqui, da Késia. E ela até fez um pedido para mim, ela falou: Kaique, se for possível, utilize a minha Bíblia durante a ministração. E a minha do leão está lá no meu lugarzinho, guardado. E tá com você? Então nós só trocamos a Bíblia aqui, mas eu estou tendo esse privilégio de utilizar essa Bíblia tão linda, né, de coraçãozinho, bem bonitinha, eu derrubando tudo. E vai ser um privilégio, eu fico feliz por ver os jovens da nossa igreja crescendo e se dedicando também ao ensino da palavra, amém? Juízes capítulo 1, versículo de número 1, diz o seguinte: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, e eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Versículo 4 diz o seguinte: Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. E eu vou repetir novamente: e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Amém? Não feche a sua Bíblia, mas feche os seus olhos, permita-me orar. Nós iremos fazer uma oração pela palavra de Deus e por cada pessoa que está aqui conosco de uma forma muito especial, que veio ao convite de pessoas incríveis. Nós cremos e oramos para que a semente dessa palavra venha produzir frutos, mas não frutos com prazo de validade, frutos que permaneçam para a glória do nosso Deus. Pai, nós estamos nessa noite diante da Tua presença, diante da Tua palavra poderosa. Nós cremos que a Tua palavra gera vida, nos confronta sim, porque se não existe confronto dentro desse evangelho, também não existe, Pai, transformação. Mas nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos viver e praticar e aplicar a Tua palavra em todos os momentos da nossa vida. Que através desse texto, que através desse capítulo, que através desta mensagem tão simples, o Senhor se revele de uma forma tão profunda sobre as nossas vidas, Pai. Nós não queremos viver uma vida de migalhas. Chega de se contentar com pouco, porque o Senhor tem uma vida incrível para cada um de nós, e nós como igreja queremos nos apropriar desta verdade. Eu quero orar também por essa igreja linda e cada pessoa especial que está aqui conosco. Abençoa os seus filhos, abençoa suas filhas, Pai, os sonhos, os projetos, os passos, que nada, Pai, venha limitar o amor, a graça, a aliança que o Senhor tem sobre a vida dos teus filhos, dos teus pequeninos, Pai. E nós oramos, Pai, para que a vontade do Senhor seja feita. Nós não queremos apenas experimentar, nós queremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós. É o que eu oro, Pai, e te agradeço. Nós te agradecemos juntos, como família e como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, querido. O tema dessa mensagem, assim como pela manhã, é um tema extremamente simples, mas nós servimos a um Deus simples que se revela de forma profunda. Simplicidade não é sinônimo de algo raso. O nosso Deus é um Deus simples, mas que trabalha no profundo. Que trabalha de uma forma muito específica, e nós entendemos isso através das nossas conquistas, através das nossas percas, através de todos os testemunhos que nós como igreja estamos construindo dentro dessa jornada com Jesus. Juízes capítulo 1 é um capítulo e um livro da Bíblia onde expressa de uma forma muito clara uma semelhança que nós estamos enfrentando até mesmo nos dias atuais. Um povo que vivia num período onde eles não tinham um rei, eles não tinham um padrão de referência a seguir
princípios, valores. Então cada um seguia dentro do seu coração aquilo que determinou que era correto. Então algumas pessoas tinham uma prática e outras tinham uma outra prática. Nem todos glorificavam a Deus com as suas escolhas, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Muito semelhante dos dias atuais, vivemos diante de tantas situações, onde nós vemos pessoas se aproximando de Deus, pessoas se encontrando com Deus, pessoas sendo transformadas por Deus, mas nesse mesmo cenário, ambiente, atmosfera, existem pessoas que estão se afastando de Deus, entristecendo o nosso Senhor e abandonando aquilo que deveria ter colocado como prioridade. O texto de Juízes nos mostra que Deus ele sempre foi preocupado com a humanidade, com a sua criação. Não é à toa que Deus, durante esse período de Juízes, levantou líderes, homens que pagaram preço, homens que exerciam essa liderança para trazer uma clareza e entendimento dentro do coração daqueles homens, que Deus era prioridade, que fazer a vontade de Deus vai além do que ter um medo ou um anseio de uma condenação, não, é se submeter a uma verdade única que mudou e transformou as nossas vidas. Uma das coisas mais incríveis de nós como igreja vivemos o Evangelho, porque o Evangelho não nos aceita, mas o Evangelho nos transforma. E isso é incrível, irmão, porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, Deus ele se revela através do Evangelho, e o Evangelho não é aceitação, o Evangelho é transformação. Por isso que o Senhor transforma o nosso sentimento, Ele transforma o nosso caráter, porque Ele não aceita isso, Ele transforma isso, Ele trabalha através disso. E isso é algo incrível. E o livro de Juízes passa por um período onde acontece a morte de Josué após a conquista da terra prometida, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o empenho desse homem de Deus para pagar o preço e cumprir uma ordenança, uma missão, um propósito que ele tinha, ele com Deus. Só que da mesma forma que aquele homem entregou a sua vida por completo, nós também precisamos entregar. E esse período de Juízes vai até o ministério de Samuel também, onde ali acontece também outros reis se posicionando e se levantando. E eu olhando para esse texto começa nos ensinando a partir do versículo 1, que o povo, eles oram a Deus. Eles perguntam algo para o Senhor. Eles estão com uma dúvida e nós servimos a um Deus de resposta. Um Deus que quando você ora, Ele te responde. Um Deus que quando você pede, Ele te traz clareza sobre aquilo que você tem dúvida ou incerteza no seu coração. Talvez a resposta de Deus não vai ser a que nós esperamos, mas Ele responde mesmo assim, para que nós venhamos avançar dentro daquilo que Ele tem para nós. Se eu falar para você hoje de uma forma muito clara, nítida e sincera, que Deus tem uma vida incrível para você, quantos aqui acreditam? Levanta a mão. Só que muitas das vezes as nossas atitudes rejeitam isso. Se eu falar que as experiências que você teve com Jesus foi incrível, mas existem muitas mais oportunidades incríveis e surreais que você vai experimentar e viver com Ele. Só que muitas das vezes também nós não valorizamos isso. Muitas das vezes nem existe, né? Muitas vezes. E olhando para esse texto, no versículo 2 diz que o Senhor respondeu. O nosso Deus responde. Quando o povo questiona Deus, quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Que vai enfrentar esse exército? Deus ele responde que seria o povo de Judá, a tribo de Judá. E eles se posicionam então também com o povo de Simeão para enfrentar os cananeus e os ferezeus. Só que dentro da liderança daquele povo inimigo havia um rei perverso, um rei que era mau, um rei que era estrategista, um rei que usava de uma estratégia radical para humilhar, para envergonhar, para expor todos os povos e todos os reis no qual ele enfrentava e ele vencia. O nome desse rei era Adoni-Bezeque, conhecido como o Senhor de Bezeque. A estratégia que esse rei utilizava quando ele vencia outros reis, ele cortava o polegar das mãos e dos pés. E não satisfeito com o feito, ou com a vitória, ou com a conquista, ele determinava que aqueles reis que eram influência, que usavam coroa, que exerciam influência, liderança e autoridade, a partir do momento daquela derrota, de cortar os polegares das mãos e dos pés, eles a partir daquele momento, iriam comer migalhas debaixo da mesa do rei. Hoje nós estamos em um culto onde existe uma mesa e um banquete preparado para nós. Só que o nosso rei, ele nos convida a comer a mesa com ele, não comer migalhas debaixo da mesa dele. O nosso rei não é um rei que nos expõe, é um rei que nos trata e que nos cura.
O nosso rei não é um rei que quer ver dano, tristeza no nosso coração. É um Deus que nos restaura e quer alegria completa dentro de nós. Algo que nós estamos aprendendo como igreja há muitos, muitos anos atrás. É que a verdadeira prosperidade ao padrão de Deus é ter paz de espírito. Porque através dessa paz de espírito nós conquistamos todas as demais coisas. Então o povo luta contra esse rei e ele foge. E diz que eles capturam ele e levam ele para Jerusalém. E ele mesmo fala, ele mesmo declara, ele mesmo chega a essa profunda reflexão. Que foi o que nós lemos nesses versículos 6 e 7. Onde ele chega a uma conclusão que tudo aquilo que um dia ele plantou, ele estava colhendo. Que toda a maldade que ele investiu, que ele expôs, aconteceu de forma semelhante com ele. Mas o que representa Adoni-Bezeque nos dias atuais? O que essa situação ou essa circunstância representa nos nossos dias atuais? Adoni-Bezeque não representa somente uma pessoa. Adoni-Bezeque não representa somente a figura de Satanás nos dias de hoje, sendo estrategista em derrubar as famílias, em tirar a alegria do povo de Deus. O espírito de Adoni-Bezeque é aquilo que nos rouba da presença do Pai. É aquilo que tira a alegria de viver, de se envolver com aquilo que é eterno. O espírito de Adoni-Bezeque se apresenta em circunstâncias, em percas, em fracassos. Algo que nós aprendemos nesse texto é que nem todas as batalhas que nós vamos enfrentar, nem todas elas nós vamos vencer. Existem batalhas pessoais, existem batalhas em coletivos. Nós como igreja iremos enfrentar juntos. Mas existem batalhas também que nós vamos enfrentar de forma pessoal, você e Deus. Só que nós reconhecemos que dentro dessas batalhas, nem todas nós vencemos. E muita dessas situações, nós nos sentimos limitados, como se os nossos polegares foram cortados. E eu comecei a me perguntar, Senhor, por que esse rei era tão terrível? Por que ele humilhava esses homens? Não era o suficiente vencer, matar, conquistar, mas não, ele queria que eles comessem migalhas. Ele queria ver eles debaixo da mesa. Ele queria expor que eles não iriam exercer mais nenhum tipo de autoridade ou domínio, porque eles estavam expostos a uma sentença e uma situação. E nós precisamos lutar de forma muito clara e com muita sabedoria a combater todo espírito de Adoni-Bezeque no nosso ministério, na nossa família, nos nossos sentimentos. Uma das estratégias desse homem era cortar o polegar das mãos. Por que o polegar das mãos? Se eu fazer uma pergunta para você, quem aqui está feliz hoje, faz assim, ó. Eu estou feliz com Jesus. Quem está feliz com Jesus, faz assim, ó. Quem está feliz com Jesus, mostra assim por mão, assim, ó. Estou feliz com Jesus, hein? O joinha é sinônimo de resposta, amém? E se você também estiver assim, não tem problema. O nosso Deus é um Deus de restauração também, amém? E já aconteceu comigo diversas vezes em que eu mandava um texto lindo e maravilhoso para alguém no WhatsApp e a pessoa só respondia com um joinha assim, ó. Eu falei, meu amigo, não faz isso comigo não. Mas pelo menos a pessoa respondeu, não tem problema. Já aconteceu com alguém aqui também ou só comigo? Você monta um texto, você estuda, você faz toda uma estratégia, a pessoa, beleza. Mas é sinônimo de resposta. Pega a sua Bíblia aí, ou o seu celular. Levanta o mais alto que você puder. Quem aqui está utilizando o polegar para segurar o seu celular ou a sua Bíblia? Todos nós. É sinônimo de firmeza, segurança, estabilidade. Se eu falar para você, ó, tenta aí pegar a sua Bíblia sem usar o polegar, o seu celular. Você pode até conseguir, com o auxílio de uma outra pessoa, ou utilizando algum outro tipo de estratégia, mas com certeza você terá dificuldades. E isso eu estou usando um exemplo simples, que é uma das ferramentas mais importantes da nossa vida, que é a nossa Bíblia. Quantos hoje estão trabalhando no mercado de trabalho? Levanta a mão. Quantos utilizam o seu polegar durante o dia a dia de trabalho? Levanta a mão. Claro que é algo muito simples, nós precisamos, é extremamente necessário. Mas uma das estratégias de Adoni-Bezeque era trazer isso, o senso de resposta.
o senso de firmeza, segurança sobre aquilo que nós estamos em nossas mãos. Aqueles reis não eram pessoas qualquer, não era uma pessoa comum. Repita comigo, era uma pessoa que usava coroa, que tinha autoridade e influência. Repita comigo, coroa, autoridade e influência. Eles não eram pessoas normais, não era uma pessoa comum. Aquele rei, Adoni-Bezeque, era muito estrategista. Perceba que Satanás vai fazer de tudo para te derrubar. Vai usar inúmeras estratégias para acabar com a igreja, para acabar com o seu ministério, para paralisar os seus sonhos. Aquilo que um dia você entregou para Deus e você falou: Deus, eu quero construir os meus sonhos, o meu ministério, o meu chamado no Senhor. Adoni-Bezeque vai fazer de tudo para que você não conclua o seu sonho, o seu propósito aqui na terra. Só que também, aqueles reis, quando lutaram contra Adoni-Bezeque, eles utilizavam a sua espada. Agora pensa comigo, como que seria para eles lutar novamente, sem o polegar? Como que seria a confiança deles em pegar e se posicionar com a espada para a batalha? Eles teriam firmeza para atacar, para se defender? Possivelmente não. Então o rei, ele era muito estrategista na forma como ele trabalhava, na forma como ele utilizava as suas estratégias. Também, uma outra estratégia que ele utilizava não era cortar somente o polegar das mãos, mas ele também cortava o polegar dos pés. Dentro da anatomia, ela nos ensina que a pessoa que não tem o polegar dos pés, ele vai enfrentar muita dificuldade quando o assunto for equilíbrio. Ele até consegue se movimentar, mas ele terá muita dificuldade quando o assunto for equilíbrio. E o que nós mais estamos vivendo de uma forma muito desafiadora é um total desequilíbrio dentro dos lares. É um total desequilíbrio olhando para a nossa nação. É um total desequilíbrio olhando para nós, cristãos. É um desequilíbrio emocional, é um desequilíbrio sentimental, é um desequilíbrio espiritual, porque nós, de certa forma, dentro das batalhas que nós lutamos e algumas que nós não vencemos, cortaram os nossos polegares. E isso, de certa forma, nos limitou a entregar mais, a amar mais, a servir mais. Só que nós não podemos nos acostumar com isso. Não é essa a vida que Deus tem para mim e para você. Por isso nós não podemos aceitar uma migalhas, viver de migalhas. Se existe um banquete, nós queremos desfrutar do banquete. Se eu me acomodo com migalhas, eu jamais vou entender a importância de um banquete, uma mesa. O tempo de mesa que o Senhor tem para mim e para você não é um tempo de migalhas, é um tempo de fartura e provisão. Não se contente, não se limite, não permita que nenhuma situação, nenhuma circunstância, nada te paralise a você viver uma vida de migalhas. Não, Deus tem uma vida incrível para mim e para você. Deus tem uma vida incrível para cada um de nós. Só que essa decisão e essa escolha de viver e de se entregar para Ele é algo muito pessoal. Quando Jesus, Ele se apresenta para a mulher samaritana em João capítulo 4, Ele olha para aquela mulher, a condição que ela estava vivendo, a fonte na qual ela estava bebendo, e Ele sabia que aquela água não gerava vida. Jesus então olha para aquela mulher, traduzindo para a mensagem de hoje, fala assim: ó, você está bebendo uma água que é migalha, mas você não está bebendo uma água que realmente é banquete. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te oferecendo essa água, você nunca mais teria sede. Ela disse então: eu quero. E uma das respostas emblemáticas de Jesus para aquela mulher é: então vá lá e chama seu marido. E ela se entristece e diz: eu não tenho marido. E ele: disseste bem ao dizer que não tem marido. Você já teve 5. E o homem com que você está agora nem seu marido é de verdade. Aí eu te pergunto, uma mulher que já se casou 5 vezes, agora está em um 6º relacionamento, será que o problema era os homens ou era ela? Será que dentro de todos esses relacionamentos, sempre ela foi a justiçada, ou dentro do coração dela algo precisava mudar? Quando Jesus toca nessa ferida,
Jesus deixa de uma forma muito clara e evidente. Antes de você beber da água da vida, você precisa tratar aquilo que precisa ser tratado. Antes de você comer à mesa do rei, viver o banquete, antes de eu restaurar os seus polegares, primeiro você precisa entender o porquê eu estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que você faz o que você faz? Em paralelo a esse texto, Marcos capítulo 10 também diz que Jesus se apresenta a um jovem. E na verdade esse jovem se apresenta a Jesus, um jovem rico, próspero, que cumpria todos os mandamentos. E ele chega até Jesus e ele fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele com muito amor, com muita compaixão e disse: você precisa apenas cumprir os mandamentos, só isso. Ele: não, mas isso eu já faço desde a minha mocidade, isso aí eu sou referência nisso. Ele: tudo bem, então já meio caminho está andado. Agora vende tudo o que você tem e me segue. O que Jesus apresenta para aquele jovem é: até esse certo ponto, você viveu uma vida que teoricamente era boa, mas ainda olhando para mim, para aquilo que eu tenho para você, ainda era uma vida de migalhas. Só que agora eu quero te apresentar algo sobrenatural. O que é viver na minha dependência? Entrega o que você tem de valor e vive do maior valor que sou eu. Foi isso que o jovem fez? Não. Um jovem que ao mesmo tempo tinha tudo e não entregou nada. E nós, que muitas vezes não temos nada, e o desejo do nosso coração é entregar tudo. Porque nós não queremos viver uma vida de migalhas. Nós não podemos aceitar uma vida de migalhas. Não é isso que Deus tem para nós. O povo que passou pelo período de Juízes, eles viviam um ciclo terrível. Um ciclo que teve origem através do pecado. E o pecado trouxe uma opressão tão gigante sobre aquele povo, que Deus levanta juízes, líderes israelitas, através de um clamor, de uma estratégia de Deus, para trazer libertação e paz ao coração daquelas pessoas. Eles alcançavam essa paz, passava esse período de estabilidade, vinha de novo o pecado. E a consequência do pecado vinha sobre eles a opressão. Escravos, cativeiro de novo. Deus levantava outro juiz, libertava o povo, através de muito clamor, de muita libertação. Chegava o período de paz novamente. Encerrava esse ciclo, passava alguns anos, o povo voltava a pecar e desobedecer a Deus novamente. Eles não tinham um rei. Isso afetou de uma certa forma o comportamento deles. Só que hoje nós temos um rei no qual nós amamos, um rei no qual nós devemos obedecer, um rei no qual nós queremos honrar com todas as nossas forças. Um Deus que olha para nós e acredita no nosso potencial. Mas é um Deus que não nos força a viver nada. Ele respeita as nossas escolhas. Mas Ele continua insistindo para que nós venhamos viver o nosso propósito. Algumas semanas atrás eu compartilhei um vídeo de uma mãe e um filho brincando, e tinha até o pessoal utiliza o nome meme, mas era algo muito bom, cristão, e por isso que eu até compartilhei, em que a criança está correndo da sua mãe, eles brincando ali de esconde-esconde, e a mãe vai até o menino, e ele corre para o quarto dele, ele segura a porta assim, e ele espera a mãe dele não tentar entrar, ele tenta fechar a porta, só que a porta estava meio inclinada, e ele não vê que a sua mãe entra, e ele fecha a porta, ele dá aquela respirada: agora fugi da minha mãe, agora está tranquilo, e ela atrás dele, ele nem viu. Quando ele vira, ele dá aquele grito e aquele susto, porque a mãe dele estava lá. E o meme falava assim: quando você tenta fugir do seu chamado, você tenta se esconder, você tenta se isolar, você tenta não se envolver, mas aonde você for, quando você virar as costas, seu chamado vai estar lá te esperando. Você pode ir para qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer empresa, qualquer faculdade, qualquer relacionamento, o seu chamado vai estar lá te esperando. Porque não é a nossa vontade, é a vontade de Deus sobre nós. É o chamado dele através de nós. É a vontade dele através de nós. Só que nós só podemos entender isso quando nós olhamos para esse momento e nós decidimos não viver de migalhas. Há um mês atrás eu perdi uma pessoa muito especial, muito mesmo especial, que é o meu amigo Bruno. E por muito tempo eu não sofria por luto.
Claro que eu sou uma pessoa muito bem resolvida nesse assunto, eu não estou questionando a Deus, o senhorio de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, pelo contrário, Deus continua sendo bom, Deus ele é fiel demais, Deus ele é fiel. Só que eu senti muito a perca dele, desse meu amigo. Nós conversávamos todos os dias quando eu acordava para trabalhar, tinha um áudio dele, ele acordava todas as madrugadas, 3 horas da manhã, e orava pela nossa igreja, orava pelas nossas células. Ele não era membro da nossa igreja, mas ele era mais membro que muito membro que está aqui. Ele era demais. E o Bruno, ele me ensinou um legado incrível do que é viver e adorar a Deus. Eu até conversando com o Anderson, eu estava falando sobre as células e algumas coisas, e ele até falou desse legado que a irmã dele estava ontem na célula do Anderson. E eu sei o quanto o Bruno lutou e batalhou para que a família dele estivesse na presença de Deus. O Bruno, ele era alicerce na casa dele. E Deus, ele tem a sua estratégia e a sua forma de trabalhar. Eu lembro que quando nós estávamos ali no campo jogando, eu não iria jogar naquele dia, porque eu já não jogo nada, então eu já não ia mesmo. E a Hanna falou para mim, vai lá, amor, faz tempo que você não joga bola, senão o pessoal vai falar que depois que você casou, você não joga mais nada, não faz mais nada. E eu fui com os meninos, eles me buscaram em casa. Eu joguei o primeiro tempo tranquilo, muito cansado, mas joguei. Segundo tempo, eu fiquei sentado e ele ficou do meu lado. A gente ficou conversando, ele falou, cara, eu estou tão feliz que você está aqui. Eu falei, Brunão, só você para me tirar de casa. Ele falou assim, mas é por uma boa causa. E aí a gente ficou conversando. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele levanta e falou assim, eu vou lá, tá? Eu falei, vai lá, amigo. Ele me deu um abraço e entrou no campo. Ele não correu 2 minutos. Ele pegou na bola uma vez, correu até o meio do campo e caiu. E foi muito difícil. Foi muito traumatizante você olhar para uma das pessoas que você mais ama e ver a pessoa morrendo e você não poder fazer nada. Só que nós estávamos jogando com outra igreja, uma outra galera. E muitos dos meninos que estavam ali começaram a chorar, começaram a orar, começaram a interceder. E a nossa igreja, o pessoal que estava da nossa igreja orando, outras pessoas orando. E 2 jovens que estavam ali desviados começaram a se arrepender dos seus pecados, vendo a morte do Bruno ali naquele momento. E olhando para aquela situação, eu falei, Bruno, até na sua morte você ganha vidas para Jesus, cara, você é incrível, mano. Aí eu vejo a irmã dele agora firme na igreja. E eu penso, será que realmente é necessário a gente perder para a gente olhar aquilo que realmente é importante? Nós olhamos para a nossa vida e olhamos para nós. E olhamos para a nossa vida e falamos, eu já estou sem meu polegar das mãos, dos pés. Eu estou satisfeito com isso, eu vou viver uma vida de migalhas e tá bom. É o suficiente, tá bom, pelo menos eu estou comendo. Pelo menos eu estou me alimentando. Só que quem come migalha não tem uma vida saudável. Só que quem come e vive de migalhas não é uma pessoa que está firme. Não é uma pessoa que está preparada para batalhas. Quem vive de migalhas não é uma pessoa feliz. Quem se acostuma com pouco, sempre vai viver o pouco. E isso não é ser soberbo. É você ter propósito. Nunca se acostume com o pouco, quando o assunto for Deus. Jamais se sinta satisfeito com pouco, quando o assunto for Deus. Quando o assunto for relacionamento com Deus. Eu acredito que nessa noite, de uma forma muito especial, Deus ele está restaurando os polegares das mãos e dos pés da sua igreja hoje. Para lutarmos novamente. Quando Deus cura alguém, não é para a pessoa sair bonitinha e falar assim, Deus me curou, agora eu vou viver minha vida, tchau, obrigado. Não. Se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para Deus, se nós olharmos para a forma como o Espírito Santo trabalha, até dentro da cura e da enfermidade existe um propósito. Até na derrota tem propósito. Até a vitória tem propósito. Chega de se limitar com pouco. Nós declaramos não para aquilo que Deus disse sim. E nós estamos querendo falar sim para algumas coisas que Deus já disse não.
Só que essa escolha, ela é muito pessoal. Eu não posso obrigar você a olhar para a sua vida e falar assim, não, eu quero lutar novamente. É uma escolha muito pessoal, de cada um de nós, mas que ela é extremamente necessária. Aqueles reis que perderam, que estavam comendo migalhas debaixo da mesa daquele rei, eles lutaram, eles eram guerreiros, eles eram pessoas que exerciam influência, eles não eram pessoas comuns. Você não é uma pessoa qualquer, você não é todo mundo. Ah, todo mundo peca, mas você não é todo mundo, você não precisa pecar. Ah, todo mundo está saindo, eu vou sair também, mas você não é todo mundo, você não precisa sair. Ah, mas todo mundo escuta essas coisas, faz essas coisas, não tem problema, não é nada a ver. É o nada a ver mesmo, é o nada que a gente está vendo que leva a gente a fazer tudo aquilo que a gente não precisa. Só que nós servimos a um Deus de banquete, não um Deus de migalhas. Um Deus que renova a aliança, um Deus de compromisso. Um Deus que não vai terceirizar aquilo que Ele quer fazer na sua vida através de outra pessoa. Ele está esperando você. Ele está me esperando. Olhar para essa mensagem e entender que Deus, Ele conta comigo e com você. É como se nesse momento nós estamos diante das nossas principais ferramentas. Aquilo que nós temos habilidade, total condição para exercer e muito bem. Nós olhamos para um, a espada dele está no chão. Olhamos para o outro, o escudo está rachado. Olhamos para um exército que era para estar vencendo, lutando, porque nós estamos debaixo da palavra profética do nosso Deus, mas nós insistimos em viver de migalhas. Se eu convidasse você para uma das padarias mais famosas e levar uma galera junto e falar assim, pessoal, pode escolher o que você quiser para você comer, e a gente começar a comer e ali juntar o resto da comida e eu colocar num prato e falar assim, ó, segura aí, você não vai comer nada, o seu alimento vai vir depois. E a gente comendo, se alimentando, feliz, satisfeito, e você com fome. E depois no final eu pegar o resto de tudo aquilo que sobrou, pegar o pratinho e falar assim, ó, tá aí, ó, come aí. Você iria comer? Você iria comer o resto? Só que de forma espiritual é o que eu faço, é o que nós fazemos. Deus é a fonte, mas eu só me alimento do resto. O que sobrar, quando der, eu faço. Eu me envolvo, eu me entrego. Quando der, eu obedeço. Quando der, eu me consagro. Quando der, eu leio. Eu não sou Adoni Bezek. Eu não estou cortando o polegar de ninguém, então tá bom. O convite de Deus, a proposta de Deus é uma vida de mudança e um banquete lindo e maravilhoso para nós. Por isso que muitas pessoas, quando chega um momento da ceia, não conseguem se expressar, não conseguem abrir o coração, não conseguem estar num culto como esse, porque ela está acostumada a viver de migalhas e ela rejeita um banquete que o próprio Pai preparou para ela. Nós estamos diante de uma mesa linda e maravilhosa, uma mesa que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Uma mesa que jamais o mundo terá a capacidade de chegar à altura desse banquete que Deus prepara para mim e para você. Essa é a vida que Deus tem para nós. Uma vida incrível. Essa semana eu consegui mandar algumas mensagens no grupo da célula, porque a nossa célula ela é maravilhosa. O pessoal é demais. E eu sempre falando, ó, vocês são especiais, vocês são incríveis, vocês são gigantes, vocês são lindos, vocês são tudo. Para que isso seja gravado dentro do coração deles. Para que isso seja gravado dentro do meu coração. Porque mesmo quando vier o desafio ou a batalha, eu falo assim, ó, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração.
Feche seus olhos rapidamente. E nesse momento de meditação, eu quero que Deus te leve através do Espírito Santo aos seus primeiros cultos, às suas primeiras orações, aos seus primeiros dias de jejum e consagração. Como era? Como foi a sensação de orar pela primeira vez? De ouvir a voz de Deus pela primeira vez? Como foi a expectativa dentro do seu coração de falar, não, hoje é dia de culto, eu vou me encontrar com o meu Pai, e eu sei que Ele tem uma palavra poderosa ao meu coração. Como eram aqueles dias? Será que ainda dentro do meu coração e do seu coração nós carregamos essa mesma alegria? Ou nos acostumamos a comer migalhas? Eu me lembro dos primeiros jejuns, eu fazia de forma totalmente errada, e o Wallace estava junto comigo nessa também. O pastor brigava demais com a gente. Me lembro das orações, me lembro das primeiras renúncias. Só que à medida que eu fui deixando algumas coisas de lado, Deus foi acrescentando muitas outras. Eu quero que você olhe para a sua família hoje. Olhe para dentro de você. Algo que Adoni-Bezeque tentou retirar daqueles homens era a identidade daqueles homens. Que eles jamais se olhassem como reis, como homens de autoridade. Deus te deu autoridade, Deus te deu identidade. Não permita que o espírito de Adoni-Bezeque roube de você a sua verdadeira identidade cristã. Não permita que o espírito de Adoni-Bezeque roube de você a sua alegria de servir a um Deus de amor. Não permita que Adoni-Bezeque retire de você o equilíbrio. Você não é uma pessoa desequilibrada. O seu equilíbrio, o seu alicerce é Jesus Cristo de Nazaré. Me lembro dos primeiros dias de leitura da palavra, onde eu não entendia nada, mas eu sabia que eu precisava me envolver com aquilo de alguma forma. Me lembro a primeira vez que eu fui convidado a ministrar, eu não sabia o que falar. Eu abri o texto de João 3,16 e eu disse, porque Deus amou, e parou, e ficou nisso, porque Deus amou. Não é só uma afirmação, mas pode ser uma pergunta, por quê? Por que Deus amou? Porque Deus, Ele amou. Só que é um amor que gera responsabilidade, é um amor que gera compromisso. É um amor que não aceita tudo, mas é um amor que trata tudo. Quando Adoni-Bezeque cortava os polegares dos pés daqueles homens, além de trazer desequilíbrio, ele fazia com que a caminhada daqueles reis fossem curtas e cansativas. Só que a nossa caminhada, quando nós olhamos para o nosso rei, ela é uma caminhada gloriosa. Ela é uma caminhada eterna. Ela é uma caminhada de vitória. Porque nós pelejamos e lutamos debaixo da palavra profética do nosso Deus. Não negocie os seus princípios. O Deus que restaura o coração do homem está nesse lugar. O Deus que restaura sonhos está nesse lugar. O Deus que restaura famílias está nesse lugar. O Deus que restaura polegares está nesse lugar. E Ele está aqui porque Ele te ama. Não aceite uma vida de migalhas. Não se contente com pouco quando o assunto for Deus. Não se contente com pouco quando o assunto for Ele. Por Ele. Eu me lembro de um convite que eu recebi muitos anos atrás, bem no início, 2012, 13, 14. Ainda não tinha
a visão celular na nossa igreja, e todas as sextas-feiras de noite nós íamos ao monte. Foi lá que eu fui batizado em línguas, foi lá que eu vi amigos sendo batizados em línguas, foi lá que o Acácio me ensinou demais a ser homem de verdade. Porque eu tinha muito medo daquilo que Deus tinha para mim. Eu não sei se o Acácio lembra das nossas conversas. E a gente ia com fome de Deus. E a gente não descia de lá enquanto Deus não falasse conosco. Claro que Deus ele continua falando e respondendo em todos os lugares, todos os momentos. Só que era algo muito especial, foi um momento muito especial na minha vida. E eu me lembro de muitas coisas que eu e o Acácio conversava, muitas pessoas que subiam conosco no monte. E eu lembro que todas aquelas orações foram respondidas. Porque à medida que a gente se aproxima de Deus, Ele tem muito mais para cada um de nós. Ontem eu tive o privilégio de estar na casa do Gui, que está lá no Teams, voando, jogador. Foi aniversário dele e eu que ganhei o presente, eu ganhei um livro de fome por Deus. E eu cheguei em casa, a Hanna foi dormir, ela falou assim, amor, você quer estudar aqui na cama? Eu falei, não, me esquece, pode dormir aí, eu vou ficar na sala lá, e eu não sei que hora eu vou dormir. Eu estava organizando algumas coisas para a mensagem, mas eu falei assim, eu vou dar uma pausa aqui na mensagem, eu vou ler um pouco desse livro. Quase que eu termino o livro já. E eu lendo aqueles capítulos daquele livro, eu falei assim, Deus, se eu ganhei esse presente, é porque eu preciso usar ele de uma forma muito prática. E eu quero começar agora, não quero deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer agora. Eu estava lá, 3 horas da manhã lendo o livro. E à medida que eu estava lendo, eu me sentia pior. Tem gente que lê a Bíblia e fala, nossa, agora eu me sinto vitorioso, eu me sinto mais que vencedor. Eu estava lendo e falei, eu não sou nada, rapaz, eu sou pequeno demais. E eu estava lendo e falei, como eu preciso melhorar nisso. E foi muito importante a leitura daquele livro para preparar o meu coração para esse momento. Porque Deus, Ele ama uma igreja faminta por Ele. Uma igreja que se posiciona como os caçadores de Deus. Aqueles que não se preocupam com aquilo que já aconteceu, mas aqueles que querem se envolver com aquilo que Deus está fazendo agora. Quero que nesse momento você fique de pé. Não importa qual seja a sua situação, a forma como você entrou nesse lugar, eu quero te dizer que nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de renovo. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas um amor que nos leva a um nível de compromisso. Um amor que nos leva a um entendimento que não existe vida sem Ele. A vida é Ele. Não se acostume com pouco. E nesses minutos finais, diante desse banquete, diante daquilo que o nosso Deus se revela para nós, eu quero te fazer um convite muito especial. Existe um banquete da parte de Deus preparado para mim e para você. Eu me lembro que, olhando e estudando um pouco sobre as igrejas perseguidas, eu vejo o quanto eu, posso falar por mim, não posso falar por você, mas o quanto eu sou negligente, ou o quanto eu sou ingrato com algumas coisas que eu tenho recebido da parte de Deus. Países em que pessoas não têm uma Bíblia para ler. E nós temos ela disponível todos os dias e muitas vezes nem abrimos ela para ler. Países que não se reúnem como nós estamos aqui para orar e buscar a Deus. Lugares onde as pessoas precisam decorar a Bíblia dentro dos seus corações para que o Evangelho venha a ser transmitido a outras pessoas. E nós temos acesso total ao nosso Deus todos os dias.
e nós não se envolvemos com Ele da forma como deveríamos. Eu falei, Deus, como eu sou ingrato. E estudando sobre as igrejas perseguidas, uma frase que me marcou muito foi que só quem passou por um período de seca entende a importância de uma chuva. Só quem já passou por um período de grande e extrema seca valoriza quando uma gota cai. Só que quando nós olhamos para o nosso Deus não é um Deus de migalhas. O nosso Deus é um Deus de fartura. O nosso Deus não é um Deus que derrama gotas. O nosso Deus é um Deus que tem um oceano de amor para a gente se aprofundar e mergulhar nele todos os dias. Um Deus que derrama chuva sobre nós. Mas eu não posso me acostumar com aquilo que é profético. Eu preciso me posicionar para aquilo que é profético. E o convite de Deus para mim e para você, nessa noite, é que nós venhamos sair de uma vida de migalhas, de comer migalhas debaixo de uma mesa, sendo que existe o convite de um rei, do verdadeiro rei, para comer à mesa com ele. Se hoje você entrou aqui limitado, triste, frustrado em alguma área da sua vida, eu quero te dizer e declarar: o nosso Deus é um Deus de restauração, e chegou a hora e o momento da sua restauração. Você que entende que existe mais de Deus para mim e para você, eu quero fazer um convite muito especial. Eu quero finalizar essa mensagem. O último versículo desse capítulo 1, que nós lemos, o versículo 7, diz que quando o rei Adoni-Bezeque foi capturado, o povo de Judá leva ele para Jerusalém, capital da adoração. Como vencer o espírito de Adoni-Bezeque? Como vencer os meus limites, os meus traumas, os meus medos, as minhas desculpas? Leve tudo isso para o lugar de adoração. Kaique, eu estou inseguro, leva isso para o lugar de adoração. Eu tenho medo, leva isso para a sala de adoração. Kaique, eu não sei o que eu faço, leva toda essa incerteza e essa insegurança para o lugar de adoração. E lá haverá restauração. Nós estamos diante de um banquete, de um lugar de restauração, e eu convido a você a sair do seu lugar. Você que não quer viver uma vida de migalhas, mas você que quer viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, desfrutar de um banquete, se alimentar de Deus e falar: Deus, eu estou com todos os meus traumas, eu estou com todas as minhas feridas aqui, eu quero trazer tudo isso diante do teu altar, eu carrego para Jerusalém, ao lugar de adoração. Nós vamos declarar isso juntos, 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 juntos. E após o louvor, eu quero fazer uma oração profética de restauração de vidas, sonhos, projetos, chamado de Deus sobre nós. Pai, em nome de Jesus, Yahvé, se manifeste nesse lugar agora, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa igreja, nós oramos pelos nossos corações, oramos por nós, pela nossa família, pela nossa casa, por cada sonho e cada projeto.
Deus, oramos para que nós não venhamos aceitar uma vida de migalhas, não, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, não a vontade geral do Senhor, mas a vontade específica do Senhor para cada um de nós. Nós não queremos viver a vontade do Senhor de forma parcial, não, queremos viver de forma completa e integral, tudo o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu oro, Senhor, por restauração de cada um dos seus filhos que durante as batalhas da vida foram feridos, Pai, machucados. Eu oro por restauração. Nós assumimos a nossa posição novamente, pegamos a nossa espada novamente, iremos lutar com o Senhor, iremos batalhar pelo Senhor e vencer através do Senhor. Eu oro, Pai, pela restauração dos teus guerreiros, das tuas guerreiras nesse lugar, Pai. Levanta os juízes da nossa geração, levanta os líderes, levanta os teus filhos, levanta, Pai, os teus soldados. Restaura hoje, Pai, o ânimo, a alegria, a disposição, a fé. Renova agora, Pai, a autoridade sobre os teus filhos novamente. Mas queremos nos posicionar, Pai, ao Senhor restaurar os nossos polegares, firma os nossos passos, prolongue a nossa caminhada, mas nós queremos nos apropriar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ouve, Pai, o clamor dos teus filhos, ouve, Pai, a oração dos teus filhos hoje, Pai, porque nos levantamos restaurados e restituídos para lutar e vencer para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor o mais forte que você puder.